Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula de eletrônica. Nessa aula de hoje a gente vai ver a respeito de portas lógicas. Quais são as portas lógicas que existem, como que elas funcionam, como são as entradas e as saídas delas. Aproveita e deixa um pedido para você, se inscreva aqui no canal, deixe aqui o seu like e vamos fazer com que esses vídeos cheguem para mais pessoas que gostam de eletrônica e de Arduino. Vem comigo, gente, para mais essa aula. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para a nossa aula então de portas lógicas. Porta lógica nada mais é do que um componente, um dispositivo, que ele vai fazer uma conta, uma lógica entre duas entradas ou mais entradas e vai soltar algum resultado, ele vai nos dar algum resultado dessa lógica que ele está pré-programado. Então, as portas lógicas mais conhecidas são a AND, que em português é a porta E, a porta OR, que em português seria a porta OU, a porta NOT, em português seria a porta NÃO. Essas três são as portas lógicas mais básicas e a gente consegue construir outras portas com essas portas lógicas aqui. Por exemplo, a gente pode construir uma não AND, que seria uma NAND, né? Em português seria não E. Um outro exemplo seria a NOR, que seria a não OU. E um caso que seria exceção, que é uma exceção dessas portas lógicas básicas, é a XOR, ou XOR, que é uma OU exclusiva. E nós vamos ver daqui a pouco por que ela é exclusiva. Então, essas são as portas lógicas que a gente precisa conhecer e decorar como que elas funcionam. É bem fácil decorar, não se assustem com essa quantidade de portas lógicas que tem aqui, com essa quantidade de nomes. A gente sabendo como que as primeiras funcionam, as outras vão vir por consequência muito fácil. Antes de continuar, a porta lógica, a construção dela são transistores, resistores, algumas têm alguns capacitores, tal, mas basicamente ela é feita de resistor e transistor. Ela concentra esses resistores e transistores montados num circuito de uma forma de que ele vai dar esse resultado que a gente espera. Então, como exemplo, se eu tenho um circuito que tem dois sinais, sinal 1 e sinal 2, entrando num circuito, e eu espero que o resultado desse sinal seja um resultado Y1, eu posso construir esse meu circuito usando essas portas lógicas se esses dois sinais estão trabalhando no nível lógico. O que quer dizer nível lógico? Nível lógico quer dizer que ele é 0 ou 1. Para as portas lógicas, para os circuitos na vida real, isso também se traduz em tensão, 0 volts ou 5 volts, ok? E a gente vai ver isso daqui a pouco, na prática. Vamos então entender como que são as portas lógicas, cada uma dessas aqui que nós citamos. Cada uma tem um símbolo. A AND é um símbolo desse tipo. É um D, com duas perninhas e uma perninha de saída. Ela pode ter mais de uma entrada, mais de duas entradas, perdão. Ela pode ter 4, 5 entradas, quantas você quiser. Você pode ir associando as ANDs. Alguns CIs, alguns circuitos já possuem uma AND com várias entradas de uma vez, assim. Várias e várias. Mas, para simplificar aqui, a gente vai tratar da teoria de duas entradas só, porque continuando a número de entradas, a lógica não muda. Cada porta lógica vai ter a sua tabela da verdade. O que é a tabela da verdade? A tabela da verdade nada mais é do que como que ela se comporta em relação às entradas. Então, se eu tenho uma entrada A, uma entrada B, eu vou ter uma saída S. Uma AND vai ter a tabela da verdade desta forma. Eu coloco aqui todas as combinações de entradas possíveis. Como eu tenho dois sinais entrando, eu vou ter máximo de combinação de 4 possibilidades. E qual vai ser a saída? A AND é definida desta forma. Ela vai
A AND é definida dessa forma. Ela vai dar a saída 1 apenas, quando A e B forem 1 também. Entendem? É simples. A e B são 0, sai 0. A sai 0, B sai 1, sai 0 no S. A é 1 e B é 0, sai 0. A é 1 e B é 1, sai 1. Porta OR, ou porta OU. É um símbolo parecido. Essa asinha aqui. Isso aqui é uma porta OR. Como que é a tabela da verdade da OR? Na porta OR, basta que uma das entradas esteja em 1, que a saída vai ser 1. No primeiro caso, alguma delas é 1? Não, então é 0. No segundo caso, alguma delas é 1? B é 1, então é 1. No terceiro caso, alguma delas é 1? Sim, A é 1, então é 1 a saída. No último caso, alguma delas é 1? As duas, então também é 1. Dessa forma que a OR trabalha. Agora, como que funciona a NOT? A NOT cabe nesse espacinho aqui, ó. NOT é bem simples, porque a NOT é a única exceção que sempre vai ser só uma entrada e uma saída. E esse é o símbolo dela. É um triângulo com uma bolinha na ponta. Então ela tem uma entrada A e uma saída S. E ela inverte a entrada. Por isso ela é chamada também de porta lógica inversora. Então quando entra 0 no A, sai 1 no S. Quando entra 1 no A, sai 0 no S. Agora vocês já começam a perceber o que vai acontecer quando eu junto a NOT com as outras duas. Se eu tenho uma NOT e uma AND, ele vai ficar dessa forma. Uma NAND é uma AND com uma NOT no final. É só esse símbolozinho, é só botar uma bolinha, a gente já sabe que é uma AND. Em circuitos digitais, sempre que você vê uma bolinha, quer dizer que é uma inversora. Alguns CIs trabalham com uma bolinha de entrada, quer dizer que aquela entrada ela é ativada com 0, entende? Mas isso é um capítulo para outra aula. Então a NAND, como que ela vai se comportar? Ela se comporta igualzinho a AND, só que invertido. Então é bem simples, se você decorou como que a AND funciona, você só precisa inverter o S. Então eu tinha 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Antes o S era 0, 0, 0, 1. Agora vai ser 1, 1, 1, 0. Ou seja, basta ter algum 0 que ela vai soltar 1, que a saída dela vai ser 1. É a mesma coisa com a NOR. A NOR é uma OR com uma bolinha. Como que vai ser? Antes era 0, 1, 1, 1. Agora vai ser 1, 0, 0, 0. Se eu tiver 1, a saída será 0. E por último, a nossa SHOR. Vou desenhar o símbolo dela aqui embaixo, um pouco exprimido. Ela é uma OU exclusiva, ela tem o símbolo da OU com um tracinho adicionar. Então a SHOR, a tabela dela vai ser... E existe a NOT SHOR também. Um pouco rara, mas existe. Você pode criar. Vou até fazer a mesma tabela aqui. NOT SHOR. A SHOR, ela vai ser 1 quando eu tiver 0 e 1. Se as duas entradas forem diferentes. Se as entradas forem iguais, ela é 0. Então, nesse caso aqui, ele é 0. Nesse caso aqui, ele é 1. Nesse caso aqui, ele é 0. A NOT SHOR é só inverter. Esse aqui é 1, esse aqui é 0 e aqui é 1. No caso da NOT SHOR, se eu precisar desenhar também, é só colocar a bolinha na saída dela. Agora falando a respeito de número de entradas. Eu falei que as portas lógicas podem ter várias portas de entrada. Como que vai ficar a tabela da verdade? No caso da AND, ela sempre será 1 quando todas forem 1. Então não interessa o número de portas, ela só vai ser 1 na saída se todas as entradas forem 1. N entradas. No caso da OR, ela vai ser 1 quando qualquer entrada for 1. Então aqui eu vou até apagar aqui. Daí fica fácil de decorar, né? Então, AND, todas as entradas são 1. A saída vai ser 1. OR, todas as entradas, qualquer entrada tem 1. Então a saída vai ser 1. O único jeito da OR ficar 0 são todas as entradas serem 0. E aí, você tem uma NAND com várias entradas. É só aplicar a mesma coisa invertendo.
A NAND, ela vai ser 0 quando todas as entradas forem 1. Quando tem algum 0, a saída dela é 1. NOR, mesma coisa. Todas as entradas, qualquer entrada, todas as entradas forem 0, a saída vai ser 1. Qualquer entrada é 1, a saída é 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, a saída vai ser 1. Qualquer uma delas ficou 1, a saída é 0. Então, gente, eu quero mostrar agora para vocês aqui no Arduino como que fica uma programação de uma porta lógica e como que é a resposta dela na saída. Eu fiz um circuito aqui, talvez seja melhor desenhar o circuito para vocês. Como que eu fiz o circuito para mostrar para vocês como que funciona? Eu coloquei um Arduino e eu vou colocar 2 botões que vão levar para ele 5 volts. E nesse mesmo botão eu tenho um resistor de 10K aterrado. Está entrando no pino 2 e no pino 3 eu tenho a mesma configuração. Para que serve esse resistor? Para eu garantir que a entrada fique num nível lógico quando o meu botão está aberto. Nesse desenho o botão está aberto. Quando que ele fecha? Quando eu pressiono. Quando eu pressiono, ele fica fazendo contato. Quando ele faz contato, os 5 volts vai até o Arduino. Aí o botão 2, o pino 2 vai estar entendendo 5 volts. Quando ele está em aberto, ele entende 0 volts, porque o resistor está garantindo o terra até o pino. Esse resistor se chama de pull down. Se eu estivesse fazendo o inverso, colocando um resistor por 5 volts e mandando terra pelo botão, o resistor se chamaria de pull up. O Arduino ele consegue fazer internamente um pull up já, mas eu preferi, para ficar mais didático, usar um pull down externamente, e aí vocês vão entender como que ele vai funcionar melhor. Quando eu estou apertando significa 1, quando eu estou com ele solto significa 0. E a saída do Arduino, eu tenho um LED, estão no pino 4 e no pino 5. Esse é um resistor de 2K2, 2200 ohms. Então, com esse circuitinho, a gente vai programar aqui dentro isso aqui, ó. Eu vou pegar esse sinal, vou colocar numa AND e vou sair aqui. E a mesma coisa eu vou fazer com o sinal para o pino 5. Vou fazer uma OR, que eu vou pegar o que vem aqui do 3 e pegar aqui que vem do 2. Ficou um pouco confuso, não? Deixa eu melhorar esse desenho aqui. Assim ficou melhor. Então, o pino 2, ele vai passar por uma AND entre o 2 e o 3 e o resultado vai sair no pino 4. E o pino 2 e 3 também estão indo para uma OR e vão sair no pino 5 o resultado. Vamos ver como que fica a programação? A programação é assim, então eu defino os botões, quais são os pinos que eu estou conectando os botões. Então pino 2, pino 3. A saída AND vai ser no pino 4 e a saída OR no pino 5. E aqui eu estou fazendo de duas formas. Um eu estou armazenando uma variável e o outro eu estou fazendo diretamente. Vocês vão entender logo. Então o que eu uso variável, eu criei uma variável booleana, que é a aritmética de lógicas, a gente chama isso de booleano. Então ele é uma variável booleana, ou seja, ele tem 0 e 1, verdadeiro e falso. E eu chamei essa variável de lógica AND. No começo aqui eu fiz um setup, então eu defini quem que é a entrada, quem que é a saída. Entradas são os botões e saídas são os pinos de saída da AND e da OR. Então o que eu fiz com a lógica AND, o que que é? Esse comando aqui é a AND propriamente dita. Eu faço uma leitura do botão 1, faço uma leitura do botão 2, e aplico a AND através desses dois operadores. A saída, eu estou escrevendo no pino de saída AND o resultado dessa lógica, ou seja, a variável. Eu poderia não utilizar a variável, eu poderia fazer diretamente, que foi o que eu fiz com a OR para deixar aqui como exemplo para vocês. Eu quero economizar memória, quero fazer algo mais simples. Então, você vem aqui e coloca. Eu vou escrever na saída OR o que? O resultado da leitura digital do botão 1, ou, essas duas barrinhas aqui significa ou, a leitura digital do botão 2.
E aí eu apliquei um delayzinho aqui só para ele não ficar tão rápido. Vamos ver como que funciona? O Arduino já está conectado aqui. Então, esse botão, perdão, é o botão do pino 2, está indo nesse fio laranja. Esse outro fio amarelo é o botão do pino 3. Aqui esses dois fios estão saindo nesses dois LEDs, que um é o resultado da AND e o resultado da OR. Esses outros dois LEDs aqui eu coloquei só para mostrar visualmente quando que eu aperto o botão. Então, vou apertar o botão 1. O botão 1 acendeu o LED aqui, dizendo que ele está apertado. E olha só, o da OR, que é o de cima, já acendeu. O da AND não. Se eu apertar o outro botão, ele acendeu o LED do outro botão e a OR também acendeu. Ou seja, estou 0 e 1 ou 1 e 0, a OR funcionou. E se eu apertar os dois ao mesmo tempo, a OR também acende e a AND acendeu depois. Perfeito, pessoal? Bem simples, não? Então, voltando agora para o programa, o que a gente pode explorar mais também? Como que funciona a NOT no Arduino, no código do Arduino? Ele funciona através da exclamação. Então, se eu quero fazer uma NAND, eu faço uma exclamação e coloco a minha conta, né, a minha lógica dentro de parênteses. Porque o resultado daquilo ali, ele vai aplicar uma NOT depois. Se eu não colocar o parênteses, se eu deixar sem o parênteses dessa forma, ele já vai aplicar uma NOT na leitura digital, o que eu não quero. Eu quero que o resultado seja a NOT em todo, né? Depois dele ter feito a AND. Então, a gente aplica aqui. E a mesma coisa funciona para esse aqui. Esse caso aqui eu já coloquei o parênteses, então a gente bota a NOT aqui. Vamos ver como que fica? Reparem que agora os dois estão zeros, os dois já estão acesos, a NOR e a NAND. Com um botão apertado, a NOR já apaga. Com outro botão apertado, a NOR também apaga. Com os dois botões apertados, ambos apagam. Perfeito. Funcionou muito bem. E por fim, como que é a SHOR no Arduino? A SHOR, eu vou colocar aqui no lugar da lógica AND, é o circunflexo. Você clica o acento, aperta o espaço, ele já aparece. Agora, como que ele vai funcionar? Ele vai acender se um dos dois botões apenas estiver apertado. Então, olhando aqui, é o LED amarelo, a SHOR. Apertei um botão, acendeu. Apertei o outro botão, acendeu. Apertei os dois botões, apagou. Sem os dois botões, apagou. Beleza, pessoal? Então essa foi a aula, né, de portas lógicas, espero que vocês tenham entendido. Se a gente precisa de um circuito complexo, a gente começa a fazer associações de portas lógicas, e isso a gente pode estudar numa aula futura. Se inscrevam aqui no canal, continue acompanhando as nossas aulas, espero que vocês tenham gostado, deem sugestões de próximos temas, e vejo vocês nas próximas aulas. Um abraço e até mais.